CIMEP apresenta Diagnóstico. Olá, amigos. O diagnóstico de hoje traz a médica Helena Carneiro Leão, que recentemente assumiu a presidência do CREMEP. Bem-vinda, doutora, ao programa. A senhora faz parte do Conselho já de Medicina há 13 anos, né? Passou por vários cargos e recentemente assumiu a presidência e veio a ser a primeira mulher a ser presidente do Conselho Regional aqui de Pernambuco. Como é essa experiência? Na verdade, vai completar 13 anos em outubro de 2011. Olha, na verdade, acho que foi uma experiência, está sendo, né, ainda uma experiência que para a vida profissional da gente, como médica, como mulher, muito importante. Quando eu cheguei no Conselho em 1998, convidada por Dr. Roberto Tenório e por um grupo de médicos que visualizavam uma mudança na perspectiva não só do Conselho na atividade conselhal propriamente dita, que é a atividade judicante, a atividade cartorial, mas uma mudança nessa abertura de que o Conselho tinha um papel de zelar por todos os meios ao seu alcance para o exercício ético da profissão. E nós víamos um sonho. E eu entrei na segunda secretaria com o Dr. Roberto sem conhecer, na verdade, tudo que funcionava no Conselho. Mas foi a primeira experiência foi assim maravilhosa. Eu fui para fiscalização e comecei a ir em vários hospitais, unidades. Isso trouxe assim, despertou uma medicina que eu não conhecia. Porque nós ficamos eu sempre fui muito estudiosa e minha especialidade é uma especialidade clínica fechada e foi uma abertura, é uma nova visão. Era muito bom que todos os médicos passassem um tempo no Conselho ou em qualquer entidade. E assim foi passando. Depois eu fui primeira secretária, acho que foi na gestão de Jurandir, na gestão de Vital, fui corregedora na de Ricardo Paiva, que foi outra experiência assim fantástica, porque a corregedoria também traz uma bagagem muito importante, não só para a vida pessoal, mas para a vida, digamos assim, com o seu relacionamento com o judiciário, com o Ministério Público, com algumas coisas que a gente não conhecia na medicina. Ficávamos muito fechados e não tínhamos ideia de como tudo funcionava. Na tesouraria com Vital já foi uma experiência diferente. A tesouraria de uma responsabilidade muito grande, mas foi um tempo difícil, foi o tempo daquele movimento, mas acho que os médicos tiveram um momento mais difícil, que foi naquele ano, acho que foi 2005, né? Foi 2005, acho que foi 2008, né? Aquele último movimento em que nós passamos por algumas situações assim, de muita tensão, junto com os médicos, junto com os nossos gestores, mas assim continuamos. Na vice-presidência com André, pelo seu próprio perfil, eu acho que é um grande líder, acho que tem muito a contribuir ainda pela medicina de Pernambuco e do Brasil todo, mas assim, foi onde eu me aproximei mais da atividade de educação continuada, passei a coordenar essa comissão de educação continuada. Fizemos vários eventos, que foi o encontro dos residentes de ética e bioética, um curso de oncologia em Petrolina, um fórum de bioética no IMIP, um fórum de saúde mental, um fórum de medicina legal. Então, foi um ano, eu considero assim um ano de 2010, um ano extremamente produtivo nesta mudança do Conselho. A gente não tinha também investido muito na educação continuada, tanto quanto em 2010. Esse despertar também para a ética e bioética foi uma coisa que foi contínua. Começou em 98 e hoje, assim, bioética, eu procuro estudar muito e procuro fazer disso o meu dia a dia. E como mulher, né, sabemos o quanto é difícil. Quando eu cheguei no Conselho, meus filhos ainda eram bem pequenos, né? Eu, nessa época, em 98, eu tinha um filho de 7 anos, né, e um filho de 10.
Então acompanharam comigo isso aí também, essas mudanças profissionais, de tempo. Exige tempo, né? Hoje são 2 adultos, né? E eu sei que eles compreendem e sabem da minha luta, porque para a mulher as barreiras são maiores, porque a gente tem esse perfil de não só cuidar mais, fazer mais, trabalhar mais, e associado a esse sentimento, que eu acho que é diferente do homem. Não é que é melhor ou pior, mas eu acho que a gente tem uma característica de sensibilidade às situações, sentimos de forma diferente. Então, a senhora acha que tem uma certa diferença entre o homem, né, comandar uma equipe e uma mulher comandar uma equipe? Acho que tem diferenças de personalidade de cada um, tanto cada homem é diferente de cada homem e cada mulher é diferente de cada mulher. Mas vejo que os exemplos mostram e vejo esse sentimento. Em geral, com a mulher, as pessoas os problemas chegam mais. Eu acho que pelo próprio perfil feminino, não é? Temos também hoje na medicina esse contexto, né? Se formando muitas mulheres. Inclusive, eu até ia perguntar à senhora como é que a senhora avalia justamente as mulheres nas entidades médicas, o desempenho que elas estão tendo, porque a senhora assumindo agora a presidência, mas também tem outras mulheres no Brasil todo que estão entrando nesses movimentos cada vez mais, porque era antes, acho que a gente via mais homens, né, assumindo, liderando, e agora acho que as mulheres... Eu fiquei muito feliz, né, porque Pernambuco sempre foi um estado inovador, né, sempre foi um estado pioneiro nas lutas, mas não tinha tido uma mulher no conselho, né, só 54 anos depois. Na Associação Médica já tivemos 2 presidentes, no sindicato também já houve, mas no conselho não tinha. Mas eu vejo que isso é uma abertura. Quanto mais mulheres nas posições, digamos assim, nas posições tipo presidente, vice-presidente, diretoria, eu acho que abre espaço, né? Eu acho que abre espaço. Não que nós não tenhamos esse espaço, eu até discordo, porque comigo não foi assim. Eu entrei já na diretoria e permaneci, e tenho certeza que absorvi desses presidentes, que foram todos homens, muito conhecimento, muito respeito. Tive a felicidade de ter essas pessoas do meu lado que ajudaram a construir esse conselho novo, esse conselho que tem uma nova visão, que tem um perfil político e social bastante diferente do que era 12 anos atrás. Então eu me orgulho disso e espero que muitas mulheres possam também ter esse interesse e vontade de chegar. Ô, doutora, a senhora também é da Comissão Estadual de Honorários Médicos, né? E existe a pauta nacional referente aos planos de saúde. O que a senhora vê nesses jovens que se formam agora em medicina? Existe ainda o interesse de serem conveniados aos planos de saúde? Como é que a senhora vê esse aspecto? Vivemos um momento particular. Já tivemos outros episódios, mas eu acho que nesse momento vivemos um momento especial. Principalmente porque eu vejo no médico jovem esse interesse maior de resgatar a dignidade. Eu acho que passamos muito tempo para percebermos isso. Ao longo dos anos, desde a Constituição até aqui, a saúde suplementar ela caminhou de uma forma que não foi talvez percebida por nós médicos, não é? Nós passamos a assinar contratos, passamos a ser prestadores de serviço sem garantirmos a nossa liberdade e nossa autonomia profissional. Acho que isso precisa ser resgatado. Tenho esperanças porque essa comissão a nível nacional, a nível estadual, essas comissões estão integradas. A Comissão Nacional vem trabalhando, temos participado e isso também faz com que as entidades lutem unidas, cada uma com seu papel, cada uma respeitando a outra, mas essas comissões elas favorecem um pensamento único e uma forma de agir mais coordenada, porque essa é a grande dificuldade na categoria médica. Nós,
pelo volume de trabalho, por uma carga horária inadequada, por uma necessidade de ter 3 ou 4 empregos, nós não temos tempo de nos encontrarmos, nós não temos tempo de discutirmos. Então, essas comissões podem funcionar como esse elo, não só nas entidades, mas também com os colegas. Mas as respostas estão vindo. Inclusive o dia 7 de dia 7 de abril, você, a nível nacional, foi uma mobilização importante, né? Tivemos um resultado positivo. Eu acho que é isso, temos que continuar e resgatar nossa dignidade. Eu acho que essa autonomia não podemos perder, até porque ela está no próprio código. O novo Código de Ética é uma visão bem ampliada da autonomia do paciente, mas da autonomia do médico também. E a autonomia do paciente também fica comprometida quando existe um terceiro, não é? Porque a relação médico-paciente, ela é uma relação interpessoal, nobre, ímpar, que não há nem como descrever. Na verdade, é uma relação de lealdade, é uma relação de verdade. E quando aquilo quando é comprometido por situações externas, fica muito difícil. Você continuar e fazer o melhor pelo paciente. Então, eu acho que essa autonomia e esse resgate dessa dignidade vem acontecendo, e acho que Pernambuco está de parabéns por todo o movimento, por tudo que vem acontecendo, e que fique assim bem claro isso. Eu acho que o nosso estado, ao longo desses anos, nesses 13 anos, foi quem deu o melhor exemplo de unidade. Falando em estado, aí a gente quer saber agora qual é a sua opinião a respeito da saúde pública, que por que, na sua opinião, tem tanta superlotação, falta de leitos? Qual é o grande problema? Eu acho que a demanda é muito grande e eu acho que falta falta a integração. Eu acho que é preciso um estudo mais aprofundado da situação da saúde pública do nosso estado. Os municípios precisam estar integrados com a Secretaria de Saúde do Estado, precisam mostrar o que estão gastando em saúde. Nossos gestores precisam ter esse compromisso. 90% do que se gasta em saúde, muitas vezes nós não temos nem conhecimento dos municípios. Isso deveria ser mais transparente, né? Esperamos que a emenda 29 seja realmente votada para que a gente possa exigir mais, mas a população, esse controle social também precisa existir. Nós precisamos saber em quem está sendo gasto, quanto está sendo gasto com a saúde, o que é que tem sido feito. Sabemos que a nível federal há um investimento, né, na estratégia da saúde da família, mas precisamos saber quantos municípios estão investindo. Temos a dificuldade do médico em ir para o interior, porque a falta de uma carreira única, a falta de valorização do trabalho do médico faz com que ele não se fixe e haja essa dificuldade toda. Tem que ser pensado nisso também. E o médico que trabalha nas grandes emergências, ele durante muitos anos foi muito sacrificado. Os hospitais têm uma demanda muito grande. Hoje já se abre um caminho com a classificação de risco, com um melhor controle desses pacientes, mas nós vivemos um momento difícil, que é nacional, mas que também tem no nosso estado. E acho que vive-se nacionalmente uma crise muito grande no setor materno-infantil, que urge por soluções. Acho que não temos mais, discutimos muito, mas a gente sabe da dificuldade, assim como a questão dos leitos de UTI. Nós estamos vivendo esse problema há muito tempo e esperamos que depois de tanta discussão também venha alguma solução. UTI de neonatologia, UTI adulto, temos muitas dificuldades no nosso estado ainda. É nacional, mas temos que focar onde estamos, principalmente vendo que é aqui em Pernambuco. Ô, doutora, já são quase 30 anos de profissão. Faço 30 anos de formada para o ano. E o que é que a senhora então vê naquela época que a senhora entrou, terminou o curso de medicina, e hoje, qual é a grande diferença? Eu acho que há 30 anos atrás os sonhos eram muito grandes, a esperança do SUS era muito grande.
quando eu me formei em 82, só se falava nisso, né? Um sistema único de saúde, as mudanças que viriam. Então sempre se pensou que essa universalidade, essa igualdade que o SUS traz, que eu acho que é um dos maiores projetos políticos sociais do mundo. Acho que o Brasil foi pioneiro, ousado, mas a gente não pensou que a questão do financiamento fosse ser tão ruim. Então eu vejo que em 20 anos nós tivemos assim uma saúde pública desigual, uma assistência inadequada, médicos sofrendo com desvalorização. Mas ao mesmo tempo vemos isso, essa mudança que se aproxima. A grande diferença foi essa, os sonhos que há 30 anos existiam para que fosse concretizado, para que fosse viabilizado esse sistema único de saúde. E havia também, eu acho que em 88, 87, esse sonho também com a saúde suplementar, né? Quando chegaram os primeiros planos, eu acho que os médicos sonharam que aquilo seria uma coisa boa. E hoje também a gente questiona a forma como isso aconteceu e tem acontecido, né? Tem um lado que a gente precisa ver o que é que a gente quer para a medicina de hoje. Eu tenho certeza que a maioria dos médicos tem esse compromisso social, tem esse desejo de que o sistema único, que o sistema público funcione. Acho que a maioria espera isso do governo. E, por outro lado, resgatar essa dignidade e essa autonomia na saúde suplementar, que ao longo desses 20 anos eu acho que a gente teve perdas. Ô, doutora, teve algum motivo? O que foi que lhe levou a escolher a medicina? Eu acho que eu sempre quis fazer medicina, mas assim, na minha família não tem. A gente sempre sofre muita influência familiar, opiniões. Na verdade, eu acho que a escolha da profissão tem muito a ver com o que você pensa, com o que você espera da vida. Eu sempre esperei alguma coisa a mais. Eu nunca quis ficar só com papel ou achando que eu ia sair com uma pasta para trabalhar como executiva. Nunca me vi assim. Sempre achei que teria alguma coisa a mais que a gente pudesse fazer com pessoas. Então, um dos motivos da escolha de medicina é porque eu acho que não existe nada igual do que a relação com outra pessoa. E enquanto a gente pode ainda fazer alguma coisa, não é que o outro não faça, faz, né? Todo mundo faz a sua parte, mas é diferente, eu acho que é diferente. Todo dia conhecer pessoas diferentes, em situações, às vezes de sofrimento, às vezes de alegria porque melhorou, às vezes a felicidade de você poder ter ajudado, a felicidade de ver a ciência também crescendo. Eu sempre achei que a gente também podia fazer alguma coisa a mais, sempre visualizei uma ciência mais justa, né? Hoje nós já temos avanços na tecnologia, em 21 anos foram coisas que a gente nunca pensou, eu nunca pensei que ia ver. E agora a gente resgata essa relação com a introdução dessa disciplina da bioética para a gente saber até onde a gente vai, como a gente vai e como fazer, né? Doutora Helena, a gente entrevistou aqui o doutor André, né? E ele falou que a senhora espera que sua gestão tenha bastante êxito, porque a senhora tem muita competência para isso, né? Mas o que é que as pessoas podem esperar da sua gestão? Olha, é uma continuidade, né? Eu diria assim, é uma continuidade deste pensamento, desse grupo que nós procuramos ser fiel. Cada um tem a sua marca, né? Eu espero resgatar uma relação maior com as universidades, que eu vejo que é a partir disso aí que a gente consegue prevenir não só as infrações éticas que nós temos conhecimento no Conselho, mas é também através disso que nós vamos impedir determinadas situações, como o exercício ilegal da medicina pelo estudante. Hoje nós, infelizmente, vemos muito isso lá no Conselho.
e responsabilidade dos diretores, dos gestores. Eu acho que é trabalhando talvez mais perto que a gente consiga, através da Escola Superior de Ética Médica, que foi criada por Vital, mas que ainda não teve a dimensão que a gente gostaria que tivesse. Eu espero que com isso a gente possa resgatar. E a questão do compromisso social do Conselho. Eu acho que isso foi uma ideia do Dr. Ricardo Paiva, que ajuda a execução desses projetos. Eu acho que o Conselho avançou muito. Tivemos com isso situações que nem imaginávamos conhecer, com a caravana, agora com o enfrentamento do crack, com o combate à prostituição infantil. Então, eu participei de uma coisa que o ano passado me trouxe também uma experiência muito grande, que foi uma comissão para analisar os processos das vítimas das torturas e do abuso da ditadura, e o Conselho foi a instituição de saúde escolhida para participar. Eu penso que continuando a abertura desses espaços e nos aproximamos mais da sociedade e a um futuro médico, aos preceptores, aos tutores e aos professores, nós ainda devemos essa parcela de contribuição, porque os currículos, a parte de ética e bioética, são muito passageiras. Não é? É importante focar bastante. Acho que a gente pode contribuir um pouco mais com isso aí. A senhora tocou num assunto que eu acho que tem muita gente que tem dúvida, que é justamente o surgimento de novas faculdades de medicina, e tem aquela contradição que no interior falta médico. Então, qual é essa realidade? Precisa de mais faculdades? Por que falta mais médicos? Como é esse contexto? Eu acho que não vai ser abrindo novas escolas que se vai resolver o problema da fixação do médico no interior. Como eu já disse antes, o médico precisa ter uma carreira, ele precisa saber que vai passar um tempo no interior, mas que ele vai poder retornar à capital, continuar a vida dele, a parte de educação continuada, a atualização médica. E essa questão da abertura de novas escolas também tem que ser bem pensada, né? Porque existem muitas escolas que hoje só existem com o direcionamento financeiro. Eu acho que medicina tem um curso que tem uma característica diferente. Você vai aprender com pessoas. É de uma responsabilidade, né, muito maior. Não só social, mas por uma questão de humanidade, de dignidade humana. A dignidade de uma pessoa está ali. Quando eu estudante examinei um paciente, ao mesmo tempo que eu estou sendo utilizada pelo ensino, ao mesmo tempo que eu estou ensinando, eu estou aprendendo, eu também estou favorecendo aquela pessoa, mas com atitudes humanas e humanizadoras. Não posso passar e pensar que vou aprender medicina porque tem pessoas ali que se disponibilizam a isso. É um assunto delicado. É um assunto delicado. Eu acho que as universidades precisam ter qualidade. Os hospitais que vão ser utilizados para ensino precisam estar preparados para isso. O perfil de hospital universitário sempre foi o sonho, né, de quem ensina, de quem vai aprender. Não é simplesmente ter um hospital, né? Eu acho que precisa mais, e acho que a situação do médico no interior é maior do que isso. O que a gente deseja não é que abram muitas escolas, nem que dobre o número. As entidades médicas, os Conselhos Regionais de Medicina e o Conselho Federal fizeram uma nota sobre essa questão, que tá muito clara. A do CNES? Do CNES não, sobre as novas escolas médicas. Que na verdade é isso, não vai resolver o problema. Nada temporário resolverá. Temos que pensar a médio e longo prazo. Formar médicos com compromisso social, residência médica nas áreas onde tem carência, estimular esses residentes a se fixarem nos estados onde cursou a residência médica, criar este vínculo do médico mais novo no local onde ele está e oferecer a ele uma carreira digna. Doutora, a gente quer agradecer aqui a sua presença.
desejar que a senhora tenha realmente uma boa gestão, que a senhora já mostrou 13 anos no conselho, não pode sair muita coisa diferente. Com certeza vai continuar o seu trabalho. Tem mais alguma coisa para falar? Mais alguma? Só dizer que a esperança e os sonhos a gente deve ter sempre, né? Sempre devemos estar pensando que vamos alcançar coisas novas, coisas boas, né? E que a luta da medicina é pela dignidade do ser humano. A saúde é dever do Estado e tarefa de todos nós. Nós médicos temos essa tarefa, né? Mas o dever do Estado, com o nosso compromisso, pode ser que alcancemos um dia esse SUS tão sonhado. O programa Diagnóstico fica por aqui. Hoje entrevistamos a presidente do CREMEP, Helena Carneiro Leão.